Queridos, na noite de ontem nós vimos os juízos das 7 taças da ira de Deus. É muito forte o que nós estudamos ontem. Nós vimos que o final do capítulo 16 termina com a revelação de que o maior terremoto do planeta acontecerá também nesse tempo. O maior terremoto que já houve no planeta Terra. Nós vimos também que haverá um desastre por uma chuva de saraiva enorme que atingirá o mundo. Nós vimos isso aí. Hoje nós vamos continuar de onde nós paramos e vamos estudar hoje o capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse. É muito importante poder entender esses dois capítulos porque eles vão nos mostrar várias coisas que estão relacionadas ao que já podemos ver agora nesse momento. Vejam, eu vou ler aqui o texto do capítulo 17 e nós vamos começar a entrar e mergulhar na revelação. Teve inclusive pessoas que me perguntaram sobre o capítulo 17 aqui, sobre uma particularidade desse capítulo, não estavam entendendo. E eu vou explicar aqui hoje esse capítulo 17 e ele vai deixar de ser um mistério, vai deixar de ser uma especulação e vai ser um assunto entendido, revelado para a sua vida, tá? Se você puder, partilhe aí, convida pessoas para participar conosco aqui, para que nós possamos ter o máximo de pessoas recebendo, sendo edificadas nesse momento aqui com a mensagem. Vejam, capítulo 17, verso 1 começa: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, e com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E que a mulher estava em dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é, ela também, e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes são o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua,
e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha que capítulo tremendo é o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Vamos ver, vamos lá. A primeira coisa que aparece para nós aqui é uma mulher. Versículo 1 vai dizer: e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vejam, vamos entender aqui o capítulo 17. O capítulo 17, na verdade, está nos mostrando a queda da Babilônia. Que Babilônia é essa? A Babilônia religiosa. Nós vamos ver isso em outras passagens do livro do Apocalipse. Capítulo 14, versículo 8. Quiser anotar, anote aí. E o capítulo 16, verso 18, que nós lemos ontem, também ventilou a queda da Babilônia. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A Babilônia que aparece aqui é a Babilônia religiosa, ou seja, é o sistema de culto e de religião que predominará durante boa parte da grande tribulação. Com o arrebatamento da igreja, uma religião mundial encabeçada pelo falso profeta e será estabelecida no mundo. Qual será a característica dessa religião? Olha o que diz o verso 5 aqui do capítulo 17. Olha o que diz o verso 5. Ele diz aqui: e na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja que a própria Bíblia já começa a destrinchar para nós e deixar claro o que significa. Quando a Bíblia fala que ela aparece sobre muitas águas, a Bíblia também vai mostrar para nós o significado disso. A Bíblia vai dizer para nós que as muitas águas onde ela aparece sentada, está falando o quê? Das nações, dos povos. Ou seja, é uma religião que vai prevalecer em todos os países, em todas as cidades, em todo o mundo conhecido nesse tempo. A religião encabeçada pelo falso profeta. Uma religião cheia de sincretismo, cheia de mistérios, uma religião baseada em ocultismo, será a base nesse tempo. Uma religião baseada em ocultismo, mistérios, feitiçaria, espiritismo, tudo isso fará parte da religião que predominará no mundo por ocasião da grande tribulação. Olha só, vamos ler, olha o que diz os versos 3 a 6 e vão mostrar para nós aqui, olha só. Diz assim, olha: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes e blasfêmia. Aí vai mostrar que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos começar a entender um pouco isso aqui. Vamos lá. A Bíblia vai mostrar para nós aqui, no verso 9 em diante, uma coisa muito interessante. A Bíblia vai mostrar que tinham, olha o que diz, o verso 9. Aqui há sentido, e quem tem sabedoria, ele diz assim no verso 8, para ficar mais fácil para entender. Ele diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é, e ela o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Vamos entender isso aqui. Vejam. As 7 cabeças aqui, a Bíblia diz que são 7 montes. A gente acredita, à luz da revelação, que essa é uma alusão ao Império Romano, que foi originalmente fundada e edificada sobre 7 montes. Agora, uma outra coisa tremenda é que é chamado de Babilônia. E isso tem muito a ver com a história de Roma.
com a história do Império Romano. Tem até um livro muito interessante que foi escrito pelo pastor Abraão de Almeida, é um livro antigo. E ele escreveu um livro que, se eu não me engano, o título é Roma cristianizou dogmas babilônicos. Quando você começa a pegar, e é interessante que as escavações arqueológicas vão, por exemplo, pegar e vão ver vários símbolos pagãos muito parecidos com os que foram depois implantados no sistema de culto no cristianismo, por ocasião do Império Romano ter adotado o cristianismo como religião oficial, pouco a pouco. E é muito interessante isso. Roma vai abraçar todos os dogmas babilônicos. Roma vai abraçar de uma forma assombrosa tudo isso. E só para vocês terem uma ideia, a Páscoa, na antiga Babilônia, e Roma abraçou isso, só para vocês terem um exemplo do que é isso. Na Páscoa, por exemplo, eles adoravam, isso veio da Babilônia, eles adoravam nesse dia, o símbolo da Páscoa era o coelho, era o símbolo da fertilidade. Então nessa ocasião eles pegavam ovos comuns, pintavam e presenteavam pessoas, como símbolo de adoração nesse dia. O que vai acontecer? Você vê que na Bíblia não tem nada a ver. Por exemplo, a Páscoa, que simboliza a morte de Cristo, a Páscoa que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus, por exemplo, com o coelho e com o ovo. Vem justamente desse período e desse tipo de dogma que Roma abraçou, trazendo da Babilônia. Eu não estou com isso, irmãos, querendo criar o caça-bruxas aqui. Ah, então se meu filho comer um chocolate, está adorando o ídolo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não precisa levar para esse lado, porque não tem essa conotação. Nenhum de nós está adorando o ídolo quando dá um chocolate para o filho. Tá? A gente não tem esse tipo de conotação. É igual pessoas que começam caças bruxas, por exemplo, com relação ao Natal. Ah, mas o Natal também era uma festa pagã. Sim, no Natal eles adoravam o deus Tamuz e ofereciam pinheiros e colocavam oferendas embaixo do pinheiro ao deus Tamuz. Mas nós cristãos que lembramos de Cristo no seu nascimento, e pouco importa pra gente se ele nasceu na data ou não, não nasceu provavelmente, para nós o mais importante é que ele nasceu. E a gente não vai dar para o diabo a Páscoa e o Natal. Nós vamos usar essas datas para ensinar, para pregar, para ter comunhão, para poder fazer a obra de Deus, ensinar a Bíblia para as nossas crianças, para a igreja, entendeu? A gente não pode pegar essas datas e jogar no lixo porque acredita que tem coisas erradas ou paganizadas sendo feitas nessas datas. Então, tenha muito cuidado com isso, para você saber o certo, mas não deixar de praticar o certo. Qual é o certo? Qual é o certo que deve ser praticado nisso? O certo é usar essas datas para ensinar o certo, ensinar a palavra, crer. E não é porque o irmão tem uma árvore de Natal, porque quer enfeitar, porque é costume, todo mundo faz, que ele vai estar adorando um ídolo por causa disso. Então tem que ter muito cuidado para não levar isso ao extremo e acabar virando um extremismo, entendeu? E acabar com isso fazendo com que a própria família comece a achar que você é radical demais. Sendo que a gente não está adorando nenhum ídolo porque deu um chocolate para o filho, tá? Então tem que ter muito equilíbrio nessa fanático. Existem dois extremos que você precisa evitar a qualquer custo na sua vida. Qual? Um lado é se tornar incrédulo, não crer mais em nada. O outro lado é se tornar fanático. O incrédulo, ele quer sempre uma prova, não acredita no que está escrito, ele já não liga se é verdade ou não, já não crê em milagre, não crê em nada. Qual o outro extremo? O outro extremo é o fanatismo. Tudo espiritualiza. Se o carro não pegar, é porque Deus está dando um aviso. Se o filho, jogando bola, torcer o tornozelo e romper os ligamentos, é seta. É porque você estava fazendo evangelismo um dia antes. Entendeu? A pessoa começa a viver um caça às bruxas e começa a perder o equilíbrio do evangelho. E esse tipo de pessoa começa a viver, sabe, de uma forma intermitente em batalha espiritual. Tudo é batalha espiritual. Eu estou cansado, é muita batalha, é muito conflito, é muita seta, é muita retaliação. Então isso é um extremo que você não pode deixar acontecer na sua vida, tá? Agora, voltando aqui ao assunto do texto, eu tinha que dizer isso porque é importante, porque muita gente acaba caindo nesses erros. Agora, voltando ao assunto do texto aqui, vamos destrinchar aqui. Ele fala aqui de 7 montes. Aqui está apontando para o Império Romano. E ele vai dizer o seguinte, olha bem, são 7 cabeças que são 7 montes. Está falando do Império Romano, que foi inicialmente edificado sobre 7 montes.
e que dominou o mundo e abraçou justamente os dogmas babilônicos. Agora ele vai dizer o seguinte, ele diz o quê? O anjo vai explicar para João que dessas 7 cabeças também são reis. E ele vai dizer o seguinte, 5 já caíram. Quiser anotar, anote que eu vou lhe dar agora. Vamos interpretar agora essa passagem. Que 5 reis são esses que caíram? Ele está falando dos impérios do Egito, Assíria, Babilônico, os medos e persas e do grego. Os impérios que foram caindo nesse tempo até chegar na época de João. 5 reis. O anjo diz a João que desses 7, 5 já caíram. Egito. Estamos olhando para a Bíblia, vamos lá, olhando para a história. Olha como é que a palavra vai se cumprindo. Primeiro, Egito, Assíria, Babilônia, medos e persas e o Império Grego. Lembrem de Alexandre o Grande? Então, vai cair o Império Grego. E ele vai dizer aqui, olha só, que um existe. Por quê? Porque na época de João, quem estava dominando o mundo era o Império Romano. Esse império não tinha caído ainda. Ou seja, 5 já tinham caído dos 7. Lembra? Ele vê 7 montes. Está falando do Império Romano. E ele diz que também são 7 reis. 5 já tinham caído. Então, já tinham caído desde o início até chegar aqui na época de João. Caíram o Egito, Assírio, Babilônico, medos e persas e o Império Grego. 5 caíram. E ele diz, e um existe. Que império é esse? O Império Romano. É o império no qual João está vivendo nesse momento. Ele diz que um existe, ou seja, no tempo de João, mas agora já caiu. E na profecia aqui, que já tem 2000 anos, diz que um outro império ia vir depois. O outro império ia chegar depois. E esse império que não chegou ainda está apontando justamente para onde? Para a grande tribulação. Está apontando para o governo do anticristo. Ele vai mostrar para nós o seguinte, olha só, irmão, olha bem que as profecias estão se cumprindo. Gente, isso é assombroso. Ele mostra que 5 caíram. Na época dele já tinha cumprido isso. Um estava existindo, mas ia cair. Já caiu. Enquanto João fala, aquele império existe, o Império Romano. Agora, enquanto eu ministro para vocês, esse império já caiu. Essa parte da profecia já aconteceu. Aí diz que um vai vir. E olha só, esse império que não chegou, mas que vai vir, é uma forma do antigo Império Romano. E ele aparece com 10 reinos confederados. Nós vamos ver isso em Daniel 2, na visão da estátua de Nabucodonosor. Lembra que descendo da cabeça até os pés da estátua, a Bíblia mostra em parte de ferro, em parte de barro, com 10 dedos. Ou seja, a base de governo do anticristo, o governo mundial do anticristo, terá uma base de 10 reinos. Ou seja, 10 líderes estabelecidos em lugares distintos do planeta, ou seja, 10 regiões do planeta que serão a base do governo do anticristo. Tudo está preparado. 5 reinos caíram na época de João. Na nossa, já foram 6. O Império Romano caiu. Só falta um. É justamente o Império do Anticristo confederado. Olha que coisa incrível. Olha quando a gente começa a estudar as profecias, olha como é que é incrível quando a gente começa a entender tudo o que a Bíblia diz. Vocês estão me vendo aí, gente? Tem gente falando que saiu e entrou. Tá todo mundo me vendo ou ninguém tá me vendo? Dá um sinal para mim para poder eu continuar aqui. Me dá um alô aí, gente, para poder eu saber. Vocês estão comigo aqui ou saiu? Tá todo mundo assistindo? Tem gente reclamando aí que saiu, congelou, mas vocês estão me vendo ou congelou? Como é que tá aí? Me dá um sinal para poder eu ter uma ideia aqui para continuar. Tá normal aí? Então, pode ser que sejam de vocês mesmo, a internet de vocês. Tá tudo ok? Então, eu vou continuar. Olha só. Então, vejam. Olha como é que a profecia se cumpre. Olha como é que as coisas vêm acontecendo aqui. Aí, nos versículos 16 e 18, a Bíblia vai mostrar a queda dessa Babilônia. A Bíblia vai mostrar o seguinte para nós, olha só, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo.
porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vejam, o que vai acontecer? Chegará um momento na segunda parte da grande tribulação, em que o anticristo destruirá essa prostituta, destruirá essa Babilônia, destruirá essa falsa religião que dominará o mundo, e ele vai implantar uma religião única no planeta de adoração à sua própria pessoa. Lembre que nos impérios babilônicos, os reis se autodenominavam como divindade. Tem gente me pedindo para repetir aqui a parte dos 5 reis. Eu vou repetir então rapidinho. Eu sei que são pontos difíceis para entender, mas eu vou falar de novo para vocês. Vejam, para poder a gente caminhar para o capítulo 18. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele disse, versículo 7, ele diz: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, vejam, a mulher aparece sobre as águas. As águas está falando do mundo, das nações. E ela aparece agora sobre uma besta. E a Bíblia vai explicar que besta é essa que ela aparece sentada aqui. Aqui diz, verso 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Versículo 9, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e outro não, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7, e virá a perdição. Olha só, deixa eu explicar pela última vez aqui para vocês, para ficar bem claro. Depois é só rever o vídeo. Vamos entender. Roma originalmente foi edificada sobre 7 montes. 7 montes. Significa que quando a gente olha para essa besta aqui, ela é uma volta a características que tinha o Império Romano. Mas aqui também diz que são 7 reis. E ele vai dizer que desses 7, 5 caíram. Ou seja, na época de João, no início da era cristã, 5 já tinham caído. Está falando de quê? Está falando do Império do Egito. O governo do Egito, que dominou um período do mundo, caiu. Depois veio a Síria, governo assírio, também já tinha caído. Depois do assírio, quem foi que teve predominância no planeta, no mundo conhecido da época? Babilônico, também já tinha caído. Entrou depois da Babilônia, quem começou a ter hegemonia no mundo? Os medos e persas. Lembra? Lembra da visão de Daniel? Daniel começou na Babilônia e já caiu a Babilônia e ele continuou lá no governo dos medos e persas. Então vem os medos e persas. Depois dos medos e persas, vem o Império Grego. Lembram do período interbíblico? Lembram dos Macabeus? Foi o período que os gregos estavam prevalecendo no mundo. Aí, ele diz, olha o detalhe, são 7 montes, 7 reis. Ele diz, 5 já caíram, um existe. E depois vai vir outro. Agora, olha o detalhe tremendo. Eu mostrei a vocês os 5 que caíram. Egito, Assíria, Babilônia, medos e persas e o grego. Na época de João, um existia ainda, que era o romano, o Império Romano. Mas esse, agora que eu estou mostrando para vocês aqui, também já caiu. E ele diz que um outro virá, o 7º. Esse tem uma confederação de 10 reis, ou seja, é o reino do anticristo governado a partir de 10 líderes, uma base de governo. Lembra da visão de Daniel, os pés da estátua, 10 dedos, até que vem uma pedra cortada sem mão e derruba a estátua. Ou seja, o último sistema de governo mundial será o governo do anticristo. O último governo antes da vinda de Cristo será o governo do anticristo, baseado numa base com 10
líderes estabelecidos em 10 regiões do planeta. E será a base do governo do anticristo. No capítulo 17, nós vemos que no início da grande tribulação, com a saída da igreja da terra, essa falsa religião vai governar e dominar o planeta. Essa religião cheia de ocultismo, mistérios, espiritismo, feitiçaria, sinais malignos. Mas por fim, ela dará lugar, na segunda fase da grande tribulação, a uma religião mundial de adoração unicamente ao anticristo. Ou seja, todo tipo de oração ou reza, todo tipo de culto será obrigatoriamente, unicamente a pessoa do anticristo. Ele se estabelecerá como Deus, para ser adorado unicamente, ele adorado. É isso que mostra o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Vocês entendem o que eu estou mostrando a vocês? Gente, nós estamos lendo agora, aqui agora, o jornal de amanhã. Isso é incrível. É fantástico isso. Agora, o que eu estou ministrando para vocês aqui, isso nunca vai sair no Fantástico, nunca vai sair nas grandes revistas. Eles nunca darão espaço para a Bíblia ser propagada. Mas o que eu estou dizendo para vocês é fiel e verdadeiro e vai acontecer. Agora, se o capítulo 17 mostra a queda da Babilônia religiosa, a religião mundial que prevalecerá por ocasião da grande tribulação e que depois será destruída pelo anticristo, eu pergunto a vocês, o que é a queda da Babilônia do capítulo de número 18? O capítulo 18 vai trazer para nós a queda de outra Babilônia. E eu vou explicar para vocês agora. Vamos ler o capítulo 18 do livro do Apocalipse. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi inundada, iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro, por quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque dizem seu rainha: não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada do fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão sobre ela, prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E estarão de longe pelo temor de seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlate, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro e de mármore, e cínamo, e cardamomo, e perfume, e mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo. E, irmãos, a lista é grande aqui, e vai explicando aqui. Agora vejam, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui agora. Deixa eu explicar uma coisa importante para vocês aqui agora. Vocês estão comigo aqui? Tá todo mundo entendendo até aqui? Todo mundo comigo aí? Todo mundo pegou até aqui?
Deixa eu explicar para vocês agora. O capítulo 17 mostra a queda da Babilônia religiosa, a religião que predominará no mundo na grande tribulação, mas que na segunda fase da grande tribulação será destruída pelo anticristo e é simbolizada aqui como uma prostituta, chamada de Babilônia, e vem sentado numa besta. São os reinos confederados do anticristo e que destruirão essa religião e implantará o seu reino aqui. Agora, o capítulo 18, olha que incrível. O capítulo 18 vai mostrar uma outra coisa. O capítulo 18 está mostrando a queda da Babilônia. Que Babilônia é essa aqui? Veja que a Bíblia vai falar de comércio, vai falar de ouro, vai falar de perfumes, vai falar de tecidos caros. Está mostrando para nós a queda da Babilônia cidade, ou seja, a capital do governo do anticristo. Durante a grande tribulação, haverá uma cidade que será uma grande megalópole, uma cidade grande, moderna, bonita, uma cidade com um comércio franco e que pessoas do mundo inteiro estarão circulando por lá, comprando e vendendo, indo viajar, passear a turismo, uma cidade bela, moderna e com muito comércio. Agora, talvez você que está me vendo agora me pergunte, pastor, aonde será a capital do anticristo? Que cidade é essa? Será que essa cidade já existe? Será que esse local já existe em pleno funcionamento hoje? Olha só, nós não sabemos. Nós não sabemos exatamente isso. Mas deixa eu fazer aqui uma conjectura. Deixa eu fazer aqui umas análises com vocês. Vejam, olha que interessante. Não sei se você sabe, mas o local da antiga Babilônia, que é simbolizada aqui, a cidade do anticristo é chamada por ela de Babilônia. Sabe onde é que ficava a antiga Babilônia? Onde hoje é o país do Iraque. O Iraque é hoje o local onde existiu a Babilônia. Perto do Iraque você tem o quê? Para cá descendo está o Irã. O Irã eram os persas. Agora vejam, não tem tanto tempo. Se olhar o palco das profecias, coisa de 20 anos, o que aconteceu no Iraque? A queda do domínio do Saddam Hussein. Os Estados Unidos entrou no Iraque. Agora, olha que interessante. Eu não estou dizendo que será no Iraque, mas não falta petróleo lá para isso. Não falta riqueza lá para que o anticristo possa fazer uma grande megalópole. Agora, olha que interessante que eu vou dar para você. Eu não sei se você já percebeu, mas muito perto do Iraque, ou seja, da antiga Babilônia, estão hoje fundadas cidades lindas, modernas e que tem turismo o ano inteiro. Eu vou listar para vocês aqui. A mais longe dela é qual? Dubai, que está mais ou menos 700 quilômetros do Iraque, da antiga Babilônia. Aí você tem Dubai, você tem Emirados, você tem Bahrein, você tem Doha. Olha só, todas cidades modernas, lindas, Parque da Ferrari, maior prédio do mundo, shopping, tá tudo nessa região. Corrida de Fórmula 1, pessoas viajam do mundo inteiro para essa região. Vejam, justamente a região hoje, próximo ao Iraque, é hoje um dos palcos de maior turismo no Oriente Médio, hoje conhecido. Bahrein, Doha, Dubai. Eu estou esquecendo de uma aqui, não estou lembrando outra aqui, mas tem outra. Tá entendendo? Eu estive em Dubai, inclusive, em dezembro. Nós levamos um grupo, eu e a irmã Francisca Wanda, que está aí com a gente aqui participando. Irmão, parece uma cidade cinematográfica. Olha bem, eu não estou dizendo que ir lá, que ir nesses lugares aí ter contato com o anticristo, na Babilônia, nada disso. Lembrem, a igreja ainda não foi arrebatada. Nós ainda estamos aqui. Mas vejam, está tudo diante dos nossos olhos. Quem sabe não é nessa região, cheia de petróleo, cheia de riquezas, com turismo franco o ano inteiro, que o anticristo vai implantar uma grande megalópole que será a base mundial do seu governo. Uma cidade com muito comércio, com muitos turistas, muito rica e moderna. Eu estou só trazendo para vocês uma coisa para vocês refletirem, pensarem. Agora, impossível não é, difícil não é. Vejam, não é à toa
que hoje lindas e grandes cidades já estão coladas aonde era a antiga Babilônia. A mais próxima delas deve estar mais ou menos a uns 250 a 300 quilômetros só de distância da antiga Babilônia, distante do Iraque. Olha que coisa incrível isso. Então avalie, mas a Bíblia mostra que chegará um momento na grande tribulação, na segunda fase da grande tribulação, que Deus também trará um juízo sobre essa capital moderna do governo do anticristo. A ira de Deus também virá sobre ela, e ela será totalmente destruída. E todo o comércio, toda a tecnologia, todos os, imagine, trilhões de dólares gastos e investidos nela terão sido totalmente queimados e destruídos. Queridos, para quem acha que está difícil isso acontecer, eu torno a dizer, perto de onde era o Iraque, nós já temos agora Bahrein, Doha, Dubai, lindas cidades todas próximas aonde era a antiga Babilônia. Vejam como as profecias estão diante dos nossos olhos. É incrível quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, tá? Quando a gente chega no final do capítulo 18, quando a gente chega aqui no capítulo 18, a gente estuda aqui o capítulo 18, o próximo capítulo, os capítulos 19, é justamente a batalha do Armagedon. Como será a batalha do Armagedon? Que eventos marcarão a batalha do Armagedon? Como estará Israel nesse momento? E como será a vinda de Jesus? Como será a volta de Cristo? Quais são os textos que mostram isso pra gente? Porque o irmão falou ali, ó, Bahrein, isso aí, Dubai, Bahrein, e vai embora. Agora vejam, para quem acha que tudo isso que eu estou falando está muito longe, está muito difícil, aonde é que está na Bíblia? Onde é que estão os textos? Amanhã eu vou falar exclusivamente aqui sobre a batalha do Armagedon e sobre a vinda de Cristo. A vinda de com quem Cristo virá. Será com os anjos? Será com a igreja? Com quem Cristo descerá dos céus no momento da batalha do Armagedon, que ele vier para vencer o anticristo e seus confederados, para implantar o seu reino aqui na terra. E como será esse reino? Quanto tempo será esse reino? Perdão, o que será, o que é o milênio? É literal? O milênio é figurado? Jesus realmente vai estar aqui na terra governando? Ou é uma figura de linguagem e ele estará no céu e as pessoas terão uma visão de Jesus? Como será o milênio? Amanhã eu vou exclusivamente falar sobre a batalha do Armagedon, a volta de Cristo e sobre o milênio. Você não pode perder amanhã, tá ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Estudamos hoje sobre a queda das duas Babilônias. 17, Babilônia religiosa. 18, a capital mundial do governo do anticristo. Deus abençoe vocês. Vocês estão gostando? Tá dando para entender? Me dá um feedback aí, falem alguma coisa nesses minutos finais que nós temos. Vou falar, irmã Andréia, amanhã sobre o milênio. A irmã falou ali, ó, Catar, isso aí. Ih, tem muita cidade naquela região. Tudo moderna, linda. Parque da Ferrari, corrida de Fórmula 1 do Bahrein, Dubai, incrível, tudo perto de onde era a antiga Babilônia. Vamos lá. Alguém dá um feedback. Tá dando para pegar? Estão gostando? Tá muito difícil? Eu estou procurando ir devagar para não dificultar, trazendo uma linguagem mais simples. Estão gostando? Como é que estão aí? Pegando? Isso. Glória a Deus. Então, gente, amanhã estarei com vocês aqui. Nós já estamos chegando no fim. Esse de hoje é o 11º vídeo que a gente faz sobre Apocalipse. Amanhã a gente vai fazer mais um vídeo e depois da manhã é o último vídeo. Depois da manhã termina o nosso estudo aqui sobre Apocalipse, tá? Então hoje é o nosso antepenúltimo vídeo. Amanhã fazemos o penúltimo e depois da manhã
Nós vamos fechar com chave de ouro nosso último vídeo aqui sobre o livro do Apocalipse. Fica comigo aqui e garanto a vocês que vai ser muito bom. Amanhã vai ser tremendo amanhã. Tremendo, tremendo, tremendo. Nós vamos ver qual é o papel da igreja na grande tribulação, milênio, o que acontece, aonde a igreja estará nesse momento. Então tem muita coisa legal, muita coisa bacana, nós vamos estar estudando junto. Então, amanhã, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês todos. Oro que Deus dê a vocês uma noite de sono tranquila, que Deus nos guarde, guarde nossa casa, que nenhum de nós se perca. Que todos nós possamos estar juntos naquele dia quando a trombeta soar. A irmã Diná Barros, olha aí, minha xará, Diná Barros, sobrenome, né, estou dizendo. Arrebatamento e vinda de Cristo são coisas distintas? Então, eu tenho um vídeo que eu falo exclusivamente disso, irmã Diná. Eu tenho um vídeo que eu falo exclusivamente, se eu não me engano é os vídeos 4 e 5. Eu falo só sobre arrebatamento, tá bom? Peço a vocês, aproveitando nisso, se inscrevam lá no meu canal do YouTube. Esse vídeo aqui, ainda hoje, vai lá para o YouTube. Se inscrevam lá no meu canal no YouTube. Curtam lá, assistam os vídeos. Tem vídeos de viagem que eu fiz para Israel, África, vários locais, muito legal. Curtam lá, participem. Eu conto com vocês, meus irmãos. Nos ajudem. Veja que eu não tive alvo nenhum aqui em relação a dinheiro. Estou fazendo isso aqui de coração, só para abençoar, só para somar. Entendeu? E é um momento difícil para todo mundo, também para mim. Só para vocês terem uma ideia, todas as minhas agendas foram canceladas por causa dessa situação de coronavírus. Mas eu estou aqui para abençoar, para somar, tá? E Deus cuida da gente. Eu creio nisso. Então, passa lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e soma conosco. Deus vos abençoe. Amanhã, 9 horas da noite, eu aguardo vocês aqui. Deus abençoe.